As notícias que o Rubens traz para você não são informações do que ocorreu, mas informações de fatos que irão ocorrer. Trabalhar com um tipo de comunicação assim não é muito fácil, porque as pessoas estão extremamente bitoladas. As pessoas estão alienadas pela televisão, as pessoas estão iludidas pelo sistema, contaminadas e embriagadas com ópio, pão e circo. Quando você dá notícias do que ocorreu, você tem uma facilidade muito grande, porque as pessoas também já viram o que ocorreu. Mas quando você está falando de algo que vai acontecer, aí você não encontra muita guarida na mente doentia da maioria das pessoas iludidas nesse sistema. E a tarefa árdua do Rubens tem sido essa: falar de coisas que ainda não aconteceram, mas que certamente irão acontecer. A cada dia que passa, é óbvio, ficamos mais próximos de 2030. E 2030 é um ano-chave para o sistema Illuminati que está aí comandando este planeta. Nós temos várias coisas convergendo para 2030. Nós temos, por exemplo, a agenda da ONU, temos os efeitos da famigerada e mentirosa farsa do aquecimento global, as verdadeiras, causadas e manipuladas mudanças climáticas que realmente existem, e agora o Pentágono. Não é uma entidade baseada em filmes de ficção científica, desenhos animados, nem gibis. É o Pentágono. O Pentágono lançou agora um vídeo vislumbrante do futuro a respeito de como serão as cidades e até lá, neste futuro breve, as megacidades em 2030. O que mais assusta nisso tudo é que não é o Rubens falando. Não é o irmão Rubens que você conhece já há muito tempo, falando nos vídeos do Prepare-se, nos DVDs. É um órgão do governo americano, diga-se de passagem, um dos mais representativos órgãos oficiais de governos da face da Terra. O Pentágono está alertando as pessoas para um problema iminente que a população, juntamente com o Estado, segundo eles, vai ter que resolver quando chegar, ou até chegar 2030, porque, na verdade, eles apontam que essa problemática será bem visível já a partir de 2023. Nós vamos ler a notícia, não dada pelo Rubens, mas passada exatamente pelo sistema de comunicação convencional, o sistema corporativo dos senhores do mundo. Favelas gigantescas, catástrofes ambientais, crime organizado e guerra civil. Tudo isso ilustrado com cenas de caos descritas por um locutor de voz impostada. Poderia ser uma ficção científica de baixo orçamento, mas é outra coisa. Trata-se de um vídeo de treinamento produzido pelo Pentágono e obtido por um site americano que o vazou. No vídeo, que tem 5 minutos e se chama Megacidades, Futuro Urbano, a Complexidade Emergente, o Exército dos Estados Unidos imagina como vão ser as metrópoles até 2030. A desigualdade entre pobres e ricos vai aumentar e as tensões étnicas e religiosas serão um elemento definidor da sociedade, diz o narrador, para logo depois observar que as favelas crescerão rapidamente. Esse é o nosso mundo do futuro, para o qual não estamos preparados. A visão catastrofista dos militares americanos sobra até para a internet, que na visão deles será infestada por sistemas econômicos ilícitos, presumivelmente construídos em torno da moeda virtual, como Bitcoin, e ainda sindicatos criminosos que terão alcance global. Em suma, uma distopia só. Em seguida, o vídeo diz que os militares dos Estados Unidos precisam se reinventar, porque será cada vez mais difícil identificar e atacar os inimigos misturados ao meio da população. Cita inclusive o escritor do livro A Arte da Guerra. Diz: evite as cidades ou as cerque,
mas os nossos soldados terão que operar neste contexto. No final vem a cena que talvez seja a mais aterrorizante. Aparece um soldado com uma máscara, sugerindo a possibilidade de ataques terroristas com armas químicas ou biológicas. A situação apresentada pelo vídeo, descrita pela mídia corporativa que está aí, realmente não é nada animadora. Ao contrário, ela é extremamente assustadora. Agora você vai ver esse vídeo e em seguida nós voltaremos para comentá-lo. O futuro aponta que as áreas urbanas em 2030 chegará a 1,4 bilhões. Isso ocorrerá exatamente em todo o mundo desenvolvido. Assim teremos 60% da população morando em áreas urbanas de 70% das cidades do mundo. Começaremos a perceber seus efeitos a partir de 2023. 60% desses moradores de áreas urbanas terão menos de 18 anos. O crescimento acelerado criará desafios, pois os recursos estarão se contraindo. Assim, redes de ilegalidade irão tirar proveito da descapitalização dos governantes. Riscos de desastres naturais mudarão a geografia. Mudanças climáticas comprometerá a infraestrutura, que irá frustrar a possibilidade de ajuda humanitária. Irá ampliar a crescente separação entre ricos e pobres. Religião e tensões étnicas irão definir o cenário social. É claro que a ideia do governo, através do Pentágono, utilizando-se deste vídeo, não é apenas te informar sobre o futuro, é preparar a cama de gato para nos empurrar e nos derrubar. É começar a colocar de forma agora oficial na cabeça das pessoas de que precisa haver uma solução. E a solução, você sabe qual é, eu sei qual é, mas seus parentes certamente ainda não sabem. Por isso, a necessidade de se ajudar o Prepare-se, o Verdade Oculta, a continuar existindo. Muitas pessoas não sabem disso, mas a redução populacional, ela vai vir à tona, ela vai acontecer e está muito próximo disso. Quando você ouve um órgão oficial do governo falando sobre esta possibilidade de ter que conviver com o caos urbano nas megacidades, antenas ligadas, porque não estão falando de outra coisa, senão da insustentabilidade da situação. E tudo aponta para isso. A FAO vem informando que não haverá comida para as pessoas até 2030. A FAO é o órgão do governo ligado à ONU, oficialmente ditador das regras envolvendo a alimentação no planeta. Então você vai observando que eles criam um problema na órbita global. E agora as soluções também precisam ser dadas em âmbito global. E problemas globais que exigem soluções globais também vão precisar de governo global. Um governo que olhe por todos ao mesmo tempo. Aspectos de quê? Você sabe porque você está desperto da nova ordem mundial. Todas as coisas apontam para a nova ordem mundial. Agora vamos analisar o seguinte. A Agenda 2030 da ONU, ela diz respeito em erradicar a pobreza de qualquer jeito. Está definido, está decidido e farão tudo o que for possível para erradicar a pobreza. O Pentágono está informando que, se não forem tomadas medidas urgentes, não terá como lidar com o caos social, exatamente por conta do número de pessoas e das desigualdades sociais, étnicas e religiosas de todo mundo junto. E aí, a lacuna que existe entre a riqueza e a pobreza vai se estender. Então, analisando tudo isso, colocando no liquidificador e processando essas informações, você chegaria a outra conclusão, senão a redução populacional? Olhando bem para esse vídeo, você observa que a temática dele é a migração de pessoas para as grandes cidades, além, claro, da reprodução dessas pessoas como ratos ou vermes
nas próprias cidades. 1,4 bilhões de megacidades. O mundo suportaria tanta gente juntas, em tantas cidades? A maioria absoluta da população, 60%, constituída de jovens de menor idade. Como está sendo preparada a cabeça do jovem nos dias de hoje? O que o jovem tem na cabeça em 2016 para 2017? O que o jovem vai ter na cabeça até 2030? Uma população, na sua grande maioria, de jovens, menores de idade, adolescentes, na verdade, ou cidadãos de muito baixa idade, jovens, 60% da humanidade na época. Como esses jovens vão conviver com a situação daquela época? Qual sua reação perante o Estado? Será que eles vão ficar passivos? Será que apenas com o estalar de dedo de alguém como George Soros, será que não vão causar os mais terríveis tipos de badernas para dar legalidade, legitimidade, direito da nova ordem mundial produzir a redução populacional? Se você for analisando os elementos que compõem este bolo podre, os ingredientes são terríveis. E no final, o que vai acontecer? Nós não temos nem como, na verdade, imaginar. Estagnação sem precedentes vai coexistir com o desenvolvimento. Favelas e empobrecimento vão se expandir rapidamente ao lado de modernos arranha-céus, avanços tecnológicos e níveis de prosperidade cada vez maior. Este é o mundo do nosso futuro. Muitos não estarão preparados para conviver com essa realidade que será inevitável. Megacidades serão sistemas complexos onde as pessoas e as estruturas estarão obrigadas a compreender a urbanização ligada às normas das autoridades. Será um ecossistema exigindo grande agilidade adaptativa para obter sucesso na cooperação. Infraestrutura de alta tecnologia concentrada no transporte, conexão aérea globalizada e via marítima. Eliminação de lixões a céu aberto que sobrecarregam esgotos, poluindo as águas. As moradias se estenderão desde os níveis mais altos até labirintos subterrâneos definidos pelas castas sociais. Níveis sociais estarão igualmente buscando soluções para desafios como conviver juntos, independente de etnia, aumentando sobremaneira a criminalidade. Enorme aumento de desemprego colocarão muitos em posição contrária ao Estado. Esses indivíduos e organizações irão trabalhar fora das normas. Poderes físicos serão visíveis, poderes digitais terão ilimitadas forças para se reproduzir e se expandir. Sem segurança digital, crescerão as ameaças de sofisticadas economias ilícitas e descentralizadas, auxiliando o sindicato do crime com alcance global e um nível sem precedentes. Isso irá adicionar a complexidade da segmentação humana a um proporcionalmente maior número de adversários misturados com o aumento do número de cidadãos da cidade. A escala e força desses poderes é assustador. Em uma cidade de 90 milhões, onde você consegue garantir suporte de 99% da população, o restante 1% representa uma ameaça de 100 mil. É uma enorme convergência escondida na imensidão da complexa megacidade. Estes são os futuros criadouros, incubadoras e plataformas de lançamento para criar adversários e ameaças híbridas. Conectados globalmente, esses são labirintos que fornecem refúgio e fuga através de vastas seções destas megacidades, possibilitando formas alternativas de governança tomarem o controle. O que é muito bom nós percebermos neste tipo de vídeo enviado pelo governo americano para os seus soldados e que vazou na internet é que eles estão se preparando para lidar com esta situação. E esta preparação diz respeito à lei marcial, a colocar o exército realmente de forma efetiva e definitiva e explícita, não para defender a nação de invasões supostamente externas, mas para lidar com o próprio gado. Quando você ouve eles falando, através deste locutor, que eu fiz a versão brasileira, de que o caos estará estabelecido por conta da densidade demográfica, por conta da junção de muita gente no mesmo lugar, por conta de questões financeiras, étnicas, de crime e também de religião.
quando você observa esse barril de pólvora, adicionado pela comunicação do vídeo a questões envolvendo desequilíbrios da natureza, mudanças climáticas, tragédias e coisas advindas de fatores, vamos dizer, externos, que são efeitos desta mudança climática, então agora a coisa fica mais feia ainda. Porque, na verdade, além de eles próprios promoverem catástrofes naturais, é claro que as catástrofes naturais sempre existiram. E agora, com o planeta que eles desequilibraram, estarão e já estão muito mais acentuadas. Isso tudo é uma realidade. Uma realidade que eles estão preparando. Eles não estão, na verdade, apenas sabendo por antecipação. Eles estão preparando esta realidade. Você observa a atual conjuntura, a política brasileira se transformando em empresa, empresários assumindo o poder para colocar uma conotação administrativa não mais pública nem política, mas empresarial. É uma doutrina diferenciada do que vinha sendo aplicada até agora. E São Paulo, a capital mais importante do Brasil, economicamente falando, está recebendo um prefeito realmente empresário, aspecto, pasme, da nova ordem mundial. Voltando ao contexto do vídeo. Quando você tem muita gente junta no mesmo lugar ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Imagine um estádio de futebol lotado. Imagine um show artístico lotado. Imagine agora isso acontecendo não somente em um dia de um espetáculo, de um evento, mas na convivência do dia a dia nas megacidades. E as megacidades se tornarão megas por quê? Porque as pessoas não conseguem mais dinheiro para sobreviver. Um pouco distante destas cidades. É por isso que hoje está acontecendo um êxodo rural em países da América do Sul e esses homens e mulheres estão vendendo barato suas propriedades com o sonho de realização de chegar a São Paulo, ao Rio de Janeiro, para tentar a sobrevivência. O quadro que se desenha é diferente, porque antes, aquele que sonhava em chegar ao Rio de Janeiro, a São Paulo, era o migrante nordestino. A coisa ficou tão acentuada, ficou tão terrível depois da Revolução Verde de David Rockefeller, que expulsou as pessoas do campo para as grandes cidades no Brasil. Hoje o negócio está tão pior que as pessoas que são humanas como nós apenas nasceram em um país diferente, que foi invadido por homens diferentes e falam por isso um idioma diferente, no caso castelhano ou espanhol. A diferença é que apenas nasceram naquelas localidades, mas têm sangue, sentimentos, são humanos, seres vivos como nós. E estão agora, num êxodo rural, saindo de lá para tentar entrar no Brasil. O dinheiro que tem é somente o que foi arrecadado, vendendo propriedades para poder pagar o transporte até aqui e se aventurar por aqui. Agora você vê claramente estas mega cidades sendo formadas perto de você, porque eles estão vindo. As notícias sobre isso ainda são rarefeitas, assim como, por exemplo, eram rarefeitas as notícias sobre a água, quando apenas o Rubens falava sobre isso há 4 anos atrás. A questão da água cada vez se torna mais vultuosa, mas isso recentemente. Nós falávamos disso bem antes. E aí, se eu for enumerar aqui as coisas que nós falamos antes, em face do que agora está sendo dito, e dito novamente, e sabido pelas pessoas, principalmente os que estão despertos, eu passaria o resto do vídeo só falando isso e você sabe. Então, o que nós estamos presenciando é um início maligno, um início nefasto de um fim que se aproxima. Vamos continuar assistindo o vídeo. Lições aprendidas nas cidades do Iraque e nas montanhas do Afeganistão não conseguem exemplificar o que será a escala da realidade da população urbana no futuro.
Das ruas de suas cidades até os distritos, foi possível derrotar os adversários, tirando vantagem das áreas urbanas. Conflitos urbanos são parte da história do Exército, mas os conflitos do amanhã nestas megacidades serão numa ordem, magnitude e complexidade extremamente maior. Nossas táticas atuais não nos darão chance. Não temos como garantir as cidades para as pessoas. Elas serão demasiadamente numerosas e complexas para isolá-las ou protegê-las. Nossos soldados terão de operar dentro desse ecossistema com o mínimo de interrupção e fluxo. Nossas estratégias atuais e passadas não conseguem mais segurar. Estamos diante de um ambiente em que os senhores da guerra nunca previram. Estamos diante de uma ameaça que nos obriga a redefinir métodos radicalmente novos e atuações diferentes do Exército do Futuro, que irá enfrentar uma altamente sofisticada ameaça urbana. Exigirá das operações urbanas se tornarem o núcleo para as futuras forças de terra. A ameaça é clara e vem na nossa direção. Está definido. O futuro é urbano. Se você observar este vídeo nas entrelinhas, com mais detalhes, se você assistir de novo, a cada momento que você passa o vídeo, você observa aspectos, mas intrigantes, interessantes e terrivelmente envolvidos no mundo preparado para o amanhã a seguir. Inclusive, observa a fisionomia das pessoas que estão debaixo dos pés de soldados, sob mira de arma, debaixo de cacetetes. Observe se não são, na sua maioria, negros. Então fecha com o que o Rubens já vem dizendo há muito tempo. Eles odeiam negros. Eles não gostam de negros e pobres. E estão agora, neste momento, redesenhando toda a estrutura de funcionabilidade do Exército, das Forças Armadas em geral, que, como Rubens vem adiantando, não será travada a batalha contra inimigo de outro país, senão sobre os próprios concidadãos. Eu vou adiantar para você uma notícia e estarei trazendo mais informações na área VIP e nos DVDs. Prepare-se em breve. Repare, o Exército é citado, trabalhando nas ruas. E em breve, o Exército esfacelado, de propósito, sem verba, sem dinheiro, sucateado, será permitido a ele, justificando ou explicando a razão da existência dele para nos proteger, os de dentro, das supostas invasões externas, ou seja, de outros países, será autorizado pela Constituição brasileira, através de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Será autorizado que o Exército preste serviços particulares a empresas e setores internos do próprio país. Para protegê-los de quem? Você acertou. Para protegê-los de nós. Este quadro você começa a perceber também quando você assiste novamente a este vídeo do Pentágono. Você vai ver que as castas sociais estarão divididas e haverá, no fator financeiro, uma lacuna enorme entre quem é rico e quem é pobre. Quem é rico será realmente, até 2030, muito rico. E quem é pobre, até 2030, realmente será muito pobre. Então a lacuna, ela se amplia. E se até aqui, na ordem mundial atual, o motivo da existência do Exército nacionalmente constituído, se a ideia que eles dão disso é de que nós venhamos a entender que o Exército está aí para defender os de dentro dos de fora, pode estar certo que esta visão irá mudar muito rápido. Porque com essa diferença social, com os ricos ficando muito ricos realmente, e os pobres ficando muito pobres, é claro que o Exército será movido para defender a ordem, a lei, o que é certo. E o que determina o que é certo? A própria lei. E a lei é feita por quem? Por representantes eleitos pelo voto do povo por liberdade de votação? Ou exatamente porque as empresas milionárias, elas acabam patrocinando as campanhas milionárias dos grandes políticos nos países, e esses são eleitos. E ainda, quando é o caso de uma
proposta de concorrer a um simples cargo de vereador, na hora de ser eleito, as pessoas vão votar em quem pagou, em quem comprou o voto por R$20. Então, desta forma, você observa que a caixinha está fechada. Não há como penetrar nesta caixinha. Não há como furar esse bloqueio, porque os políticos muito influentes recebem patrocínio diretamente das empresas internacionais, ou seja, das mãos dos senhores do mundo. E quem está com apenas a fala da verdade, do que realmente interessa para se fazer em favor da população, como não compra votos, como não participa desse tipo de coisa, fica de fora. Assim, este cenário está desenhado e vai se consolidando. No momento em que chegar a hora, o Exército será liberado, através de lei, para prestar serviços a estas pessoas. Exatamente estes que estão lá no alto porque patrocinaram campanhas milionárias através das empresas internacionais e esses que compraram o direito de representar o povo. Desta forma, o povo, já com seu direito de ser representado vendido, não tem representação nenhuma. E ainda, o povo iludido pela massiva propaganda de quem foi patrocinado pelas empresas internacionais também não tem representantes. Neste caso, a representação fica a favor das empresas internacionais e dos seus donos, os senhores do mundo. E eles certamente farão leis em que a população ficará marginalizada. E nesta hora será, claro, legítimo o Exército defender o interesse dos maiorais, dos ricos, porque esse direito está constituído através das leis feitas pelos políticos que tiveram campanhas patrocinadas pelos senhores do mundo e políticos que compraram voto porque o povo vendeu seu voto e agora não tem mais direito a esta representatividade. É o quadro caótico que está se desenhando e você pode observar isso olhando apenas ao seu redor, porque as coisas estão muito próximas de você. Não precisa de binóculo, você enxerga a olho nu. As coisas estão acontecendo. Elas são terríveis. E aqui, pelo menos, você tem uma pessoa empenhada em trazer para você estas informações para que você possa juntar tudo, analisar e ter a sua própria conclusão. Verdade oculta. Prepare-se, porque o futuro breve, ele está chegando. E ele não é nada bom. O futuro é urbano.